Olá, meninas e meninos. Sou o professor Cirineu, da Matriz Curricular de Física, do Grupo Ciências da Natureza. Nós vamos continuar nosso estudo de resistência, efeitos de resistência e resistores e associação de resistores. O estudo da resistência, ele segue lá as leis de Ohm, as leis da resistência, leis de Ohm, e aí nós aplicamos num circuito que ele pode ser simples ou ele pode ter simples um resistor ou pode ter mais de um resistor no circuito, Então, nesse caso, quando eu falo associação de resistores, é porque há mais de uma resistência no circuito. A associação é porque há mais de uma resistência no circuito, Nesse circuito que eu vou mostrar para vocês de uma forma exemplar, é o circuito em série. O circuito série é o circuito que nós temos onde existem aplicações no dia a dia, no cotidiano. O circuito série aparece em algumas situações, por exemplo, se tu vai instalar um conjunto de lâmpadas em pinheirinho de Natal, árvore de Natal, as lâmpadas são arranjadas em série. Então, se uma lâmpada, por exemplo, tiver um problema, a corrente elétrica não vai circular nela mais. Então, todo o circuito, desse circuito que está em série, vai ser comprometido. Ele vai deixar de ter corrente circulando. Então, uma característica essencial para vocês entenderem o circuito série é que eu posso ter um número finito de lâmpadas, mas um número N qualquer, pode ser 10, 15, 20, 100 lâmpadas. E a resistência aumenta na medida que eu vou atribuindo mais resistências em série. Então, no circuito em série, a resistência aumenta. Percebam que se a corrente elétrica estiver com a chave fechada, como está o circuito fechado aqui, a corrente elétrica vai sair do polo de maior potencial, que é o polo positivo, a corrente ela vai alimentar o circuito saindo do polo de potencial maior, a corrente I. Quando chegar no resistor 1, vai ter um único caminho. Então, o resistor 1 vai estar ligado onde acabou o resistor 2 vai estar ligado onde acabou o resistor 1. E o resistor 3 vai estar ligado onde acabou o resistor 2. Então, a corrente vai ser um caminho único. A corrente elétrica ela vai circular nos resistores como se fosse um único resistor. Então, todos os resistores juntos vão ter o comportamento como se fosse um único resistor, que nós vamos chamar de resistor equivalente. Então, no circuito em série, nós temos todos os resistores juntos se comportando como se fosse um único resistor, e a corrente elétrica que circula, ela é igual. Então, eu posso dizer que a corrente, quando chega no resistor 1 ali, a corrente elétrica vai ser a corrente elétrica que a fonte permitiu que passasse aqui no resistor 1. Quando chegar no resistor 1, a corrente do resistor 1 vai se comportar lá no resistor como única corrente, e quando chegar no resistor 3, a corrente no resistor 3 vai se comportar como se fosse a corrente igual no resistor 1, no resistor 2. Isso tudo porque a resistência ela limita a passagem de corrente. Então, essas resistências juntas, elas vão se comportar como uma única resistência no circuito. Bom, então daqui eu tiro que a corrente que a fonte permitiu que passasse no resistor 1, 2 e 3, poderia ter o 4, 5, 6 resistores, quantos houverem, vai se comportar de forma igual. Então a corrente é igual nos resistores, que é diferente do potencial da fonte. Já eu sei que aqui, nessa fonte, ela tem uma tensão elétrica. Então ela tem uma tensão
elétrica, e essa tensão elétrica, ela vai ser a tensão que vai ser dividida proporcionalmente para o valor da resistência. 1 proporcionalmente para o valor da resistência 2, proporcionalmente para o valor da resistência 3. Isto é, quanto maior a resistência, maior vai ser a tensão neste resistor. Certo? Então, quanto maior a resistência, maior é a tensão no resistor. A corrente é igual, mas a tensão é proporcional à resistência. Então, eu posso dizer que a tensão da fonte vai se dividir no resistor 1, como a tensão no resistor 1, proporcional à corrente, que vai se dividir com o resistor 2, proporcional à resistência 2, e vai se dividir na resistência 3, a tensão 3 proporcionalmente, né? Quantas houver. Então, nesse caso aqui, a tensão da fonte é a soma de todas as tensões. Então, se eu tiver aqui 12 volts, vai se dividir esses 12 volts proporcionalmente à resistência. Bom, e o último dado importante é a resistência, né? Porque eu sei que a corrente é igual. Então, se eu aplicar a lei de Ohm, né? Lembrando que a primeira lei de Ohm, aqui, a primeira lei de Ohm, você lembra lá que nós vimos que a tensão é a resistência multiplicado pela corrente. É a primeira lei de Ohm, né? Nós definimos dessa forma lá na aula das leis de Ohm. Então, se eu perceber que a corrente é igual em todos, eu vou poder simplificar, certo? A corrente é igual em todos. Então, se eu simplificar a corrente aqui, como é igual em todos, eu vou achar uma resistência. E como é que eu acho a resistência elétrica? Eu divido a tensão pela corrente. Se eu quiser achar a resistência elétrica, eu fiz lá o triângulo, né? Naquela pirâmide mostrei isso. Então, a tensão vai dividir a corrente elétrica. Se eu aplicar para cada resistor aqui, cada resistor, a tensão dividido pela corrente, a corrente é igual. Então, simplificando a corrente, isso vai ser a resistência equivalente total, vai ser a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Por quê? Porque eu vou ter a tensão 1 sobre a corrente, a tensão 2 sobre a corrente, a tensão 3 sobre a corrente. Então, simplificando, no total vai restar a resistência 1, mais a 2, mais a 3. E aí, se eu tiver N resistências, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, mais resistências, né? Eu posso ter aqui N resistências e vai ser o equivalente. Tá? O equivalente é a soma de todas as resistências. Então é bem simples o resistor equivalente em série, né? Eu faço a soma. Então, se eu sugerir ali como exemplo que o resistor equivalente, eu quero, por exemplo, encontrar o resistor equivalente, então eu somo as resistências, né? Eu somo os valores. Suponha que eu tenho R1 igual a 2 ohms, o R2 igual a 3 ohms e o R4 igual a 4 ohms, né? Então é essa aqui. A maior tensão vai ser no resistor 4, depois o 3, e a menor tensão vai ser no resistor 2, porque a tensão é proporcional à resistência, né? Se eu quiser, por exemplo, encontrar a resistência equivalente aqui, o R equivalente, como é que ficaria? Ficaria resistor 1 mais o 2 mais o 3. Então ficaria aqui 2, a letra ômega é a unidade de ohm, né? É o símbolo, mais 3 mais 4 ohms. Então, qual é a resistência equivalente que se comporta como se fossem todas as outras juntas? A resistência equivalente equivale por todas as resistências em série juntas. Então, aqui, se eu fizer o cálculo, vou ver que dá 7 mais 2, 9. Então, a resistência equivalente seria
9 ohms. Se quiser descobrir a tensão, bom, aí eu vou ter que descobrir a tensão, mas eu precisaria de mais dados, né? Precisaria da corrente elétrica do circuito, ou a tensão total, né? Aí eu consigo descobrir para cada uma. Como eu não tenho aqui, eu não vou sugerir para não ficar muito longo a tensão, né, de total, eu poderia dizer que é 12 volts, né? Aí com a resistência equivalente, eu descubro qual é a corrente total. E eu vou aplicando para todas as outras, né? A corrente é igual, né? Eu posso fazer isso, né? Então, eu poderia, né? Se eu fosse fazer aqui, eu poderia calcular também, sugerindo que a tensão total é 12, né? Se a tensão total é 12 volts, como é que ficaria? Aí eu encontro a corrente total, né? Se a tensão total é 12, eu tenho que usar a resistência total para achar a corrente que a fonte vai liberar para passar nos resistores, né? Então, a corrente que vai circular no resistor depende da resistência equivalente. Portanto, se eu quiser descobrir a corrente que vai circular no circuito em série, eu tenho que considerar o resistor equivalente. É esse resistor que vai limitar a passagem de corrente. Fazendo isso, então, nós vamos ter aqui a seguinte resolução, né? Eu vou aplicar a lei de Ohm para descobrir a corrente, né? Aí eu faço como? A resistência passa para baixo da tensão e ficaria assim. Eu quero descobrir a corrente, vai ficar tensão sobre a resistência. E aplicando aqui, nós vamos ter a corrente que vai ser igual em todos, né? Então, a tensão da fonte total, a tensão da fonte que eu sugeri aqui, é essa tensão aqui, sobre a resistência equivalente. A equivalente é 9 e a tensão da fonte é 12. Então, a corrente que vai circular nos resistores 1, 2 e 3 vai ser 12 volts dividido por 9 ohms. Fazendo esse cálculo, nós vamos descobrir a corrente que vai circular nos resistores igualmente, né, no circuito, como se comportasse como um único resistor. Então aqui nós vimos o cálculo deu 1,33 amperes, certo? Então eu descobri a resistência equivalente do circuito, descobri a corrente que circula em cada um. Eu poderia descobrir a tensão também, né, de cada um. Aí eu pegaria aqui a tensão, multiplicando a resistência 1 pela corrente, a resistência 2 pela corrente, a resistência 3 pela corrente. E eu descubro a tensão 1, a tensão do resistor 2, a tensão do resistor 3. Então o circuito em série é o circuito onde a corrente é igual e a tensão é a soma das tensões, né? Agora o circuito em paralelo. O circuito em paralelo é um circuito onde nós vamos ter várias aplicações no dia a dia, no cotidiano, né? Nós vamos ter várias aplicações do circuito em paralelo. Associação de circuitos de resistências em paralelo. Bom, notem que a diferença do resistor em série é que em paralelo, em série, nós vimos aqui que a corrente tinha um único caminho. Mas em paralelo, quando a fonte libera aqui, devido à diferença de potencial, a corrente vai ser forçada a circular do polo de mais potencial para o polo de menos, então ela vai liberar. Quando chegar nesse ponto aqui, onde se cruzam o circuito, nós dizemos que é um nó. Aqui tem outro nó. Então a corrente, num nó, a corrente que entra é a soma das correntes que vai sair, né? A corrente que entra é a soma das correntes que saem, ou as correntes que saem é a soma da corrente que entra, né? Chamada lei dos nós. Então aqui a corrente vai se dividir. Essa corrente que sai do polo positivo, o tracinho maior da fonte positivo, o tracinho menor negativo. Então aqui nós vamos ter uma corrente elétrica circulando no circuito. É a corrente do circuito. Quando chega a corrente do circuito aqui no resistor 1, ela vai dividir uma parte.
Tá? Então é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente que vai passar nesse ramo do circuito. Então a corrente vai dividir aqui e nós vamos chamar de corrente I1. Mas o restante da corrente que vai circular ali, que é o I2, vai ser a soma, vai ser a diferença, na verdade, da I1 e 2, e a corrente total, né? Então, aqui vai continuar uma corrente e vai chegar aqui de novo, vai se dividir nesse nó. Então a diferença da corrente total com a corrente I1 que se dividiu vai ser a corrente que vai passar, que vai chegar aqui e vai passar aqui nesse circuito 2 também. O circuito 2 aqui indica que essa resistência 2 vai ter uma corrente que nós vamos chamar de I2. A corrente I2 mais a corrente I1 menos a corrente total vai ser a corrente que vai circular no 3. Então, olha a corrente total, você diminuiu a corrente I1 para R1, diminuiu a corrente I2 para o R2 e sobrou uma parte que vai circular no resistor R3. Então, fazendo essa análise, nós sabemos que aqui vai chegar uma corrente. E essa corrente eu vou chamar de I3. Então vocês notem a diferença quando a corrente I3 passar pelo resistor 3, que vai lá transformar a energia que a corrente carrega, quando ela chegar aqui nesse ponto, ela vai se juntar, a corrente I3 mais a I2 vão se juntar aqui, que vai ser a corrente que vai passar nesse ramo aqui, que vai chegar nesse outro nó do R1 e vai se juntar com o I1. Então as correntes I3 se juntam aqui nesse nó com I2, aqui se junta com I1 e formam uma corrente do circuito. Então aqui a corrente da fonte volta a ser a corrente da fonte até quando a fonte tiver energia suficiente para fazer com que a corrente por diferença de potencial circule no circuito. Então, se você analisar a diferença entre o circuito série e o circuito paralelo, o circuito série a corrente não se divide. A corrente no circuito paralelo essa divide. Eu posso ter mais de um resistor aqui em paralelo, mas nesse caso eu coloquei só 3, né? Pode ser mais. Uma residência, por exemplo, uma residência tem várias lâmpadas, tem chuveiro, tem tomadas, né? Então são vários resistores que podem ser ligados nesse circuito que vão ficar em paralelo. E aí eu posso considerar as características desse circuito. Tem um dado muito importante aqui, que eu já mostrei para vocês, que a corrente no circuito em paralelo, ela se divide. Essa corrente da fonte, então vai se dividir para a corrente 1, mais a corrente I2, mais a corrente I3. Nesse caso do resistor aqui em paralelo, ele vai fazer com que todos eles juntos nesse circuito em paralelo, que tem 3 aqui, se comportem para a fonte como se fosse um único resistor. Então os 3 juntos vão se comportar como se fosse um único resistor para a fonte. Essa aqui é minha fonte de energia, minha fonte de tensão é onde vai liberar energia, né? Essa tensão aqui, então, ela vai se comportar de forma igual nos 3 resistores. Certo? Esses resistores veem a fonte com a mesma tensão. Então, a tensão da fonte é igual à tensão do resistor 1, que é igual à tensão do resistor 2, que é igual à tensão do resistor 3. Então, os resistores veem a fonte com a mesma tensão, assim como a fonte vê todos os resistores como se fosse um único resistor. Tá? Isso de forma mais simplificada, né? Eu poderia aprofundar mais esse. É importante que você lembre que no paralelo as correntes se dividem no circuito. É importante que você lembre que a tensão da fonte em paralelo, todos os resistores que tiverem em paralelo, veem a tensão da fonte. Então a fonte de tensão delimita aqui, né? Quanto de corrente vai passar.
Então, esse circuito, ele tem essa característica que é bem importante, né? Já as resistências, eu poderia usar a lei de Ohm aqui, a primeira lei de Ohm, né, que é a tensão. A primeira lei de Ohm nós vimos lá, que é a tensão, a resistência multiplicado pela corrente. Eu posso aplicar essa lei de Ohm em todos os resistores aqui para descobrir, por exemplo, a corrente. Eu posso utilizar para descobrir a tensão da fonte, já que ela é igual em todos que estão em paralelo, e também eu posso descobrir a resistência, desde que eu lembre dessas características aqui. Então vou aplicar aqui, suponha que eu aplique aqui, para encontrar a resistência total, a resistência equivalente. Eu quero descobrir, por exemplo, a resistência equivalente àquela resistência que é para a fonte, todas as outras juntas. Elas têm esse comportamento. Então, para mim descobrir isso, se eu pegar a lei de Ohm aqui e substituir, isolar a resistência, ficaria como aqui? Vou passar o I para baixo aqui da tensão, né, a corrente embaixo da tensão, ficaria assim. A tensão dividido pela corrente. Mas aí, se eu lembrar também que a tensão é igual em todos os resistores, eu posso simplificar essa operação. Vai ficar a corrente 1, a corrente I2 e 3. Então, eu quero descobrir a resistência. Eu posso fazer através dessa relação matemática, eu posso fazer através dessa aqui, né? Eu vou pegar e vou fazer através da corrente. Então, eu quero descobrir a resistência equivalente. A equivalente do circuito. Então eu vou pegar a funçãozinha da corrente que se divide e vou isolar o I aqui. Se eu passar a resistência para baixo aqui, fica assim. Tensão dividido pela resistência. E se eu aplicar a tensão que é igual em todos os resistores aqui, se eu aplicar essa resolução, eu vou ver que eu posso simplificar a tensão em todos eles, porque ela é igual em todos os resistores. Então, substituindo isso na equação ali, nós vamos ter a seguinte resolução. I da fonte é a corrente 1, mais a corrente 2, mais a corrente I3. Quantas houver? Se fizer toda análise em cima disso, eu vou ver que a corrente I é a tensão da fonte sobre a resistência total, já que eu estou lidando com a tensão da fonte e a corrente da fonte. Então ficaria a tensão total sobre a resistência equivalente total. Agora eu aplico isso para o resistor 1, onde vai passar a corrente 1. Vai ser a tensão do resistor, a tensão total, já que é igual, sobre a resistência 1. Então fica a tensão total sobre a resistência 1. E eu faço isso para resistência 2, a tensão total sobre a resistência 2, e faço também para a resistência 3, tensão total sobre a resistência 3. Mas se você parar e pensar aqui que a resistência, a tensão da fonte é igual em todos os resistores, então eu posso simplificar aqui. Se eu passasse essa tensão para baixo aqui, nós simplificaríamos, dividimos tudo pela tensão total, que vai dar 1. Então aqui, se eu dividir essa tensão total por essa, vai dar 1. Se eu dividir essa por essa, também vai dar 1. Se eu dividir essa por essa, também vai dar 1. Então, ficaria essa nossa resolução para encontrar a resistência equivalente num circuito em paralelo, ficaria, olha só, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3. Certo? E essa é uma equação que eu uso para resistência em paralelo. Bom, tem um detalhe importante aqui, né, dessa equação, que se as resistências forem iguais, se o resistor
tiver o mesmo valor, se todos os resistores tiverem o mesmo valor, aqui, eu posso fazer uma manipulação dessa equação aqui, e ela resultaria numa segunda equação para nós. Ó. Se as resistências se R for igual, tá? Se o valor da resistência for igual. Se R for igual, R1 for igual a R2, que for igual a R3, se forem iguais os valores, então eu posso fazer a resistência equivalente, ficaria assim. Basta eu pegar o valor de um resistor e dividir pelo número de resistores que eu tenho. Posso ter 3, 4, 5. Então eu divido pelo número de resistências iguais, se os resistores forem iguais. Aí eu posso utilizar essa expressãozinha aqui. Divido aqui, se o resistor, todos são 3. Todos têm 3 ohms. Então, 3 ohms dividido por 3 resistores iguais. Se as resistências forem iguais. Agora, veja, eu posso também manipular essa equação aqui, né, tirando o mínimo, fazendo toda uma manipulação algébrica, aonde resulta numa equação, e aí tem um detalhe, só posso usar essa terceira equação em paralelo se os resistores forem calculados de 2 em 2 por vez. Tá? Eu não posso fazer, por exemplo, para 3 resistores ao mesmo tempo. Então, para 2 resistores eu posso utilizar essa equação. Somente quando for resolvido de 2 em 2, tá? Aí assim, a manipulação algébrica dessa parte é mais longa, então eu vou pular essa etapa e vou escrever como é que ficaria, né? Se eu tirar o mínimo, fazer toda a manipulação algébrica, ficaria assim, ó, resistor equivalente é igual a... Então, se eu tiver 2 resistores, eu vou fazer o resistor 1 multiplicado pelo resistor 2 e vou dividir pela soma do resistor 1 com o resistor 2. Notem como ficou aqui. Chama-se o produto, multiplicação é produto, dividido pela soma de 2 resistores. Tá? Então, quando for de 2 em 2 resistores, eu posso utilizar essa função. Então, eu fiz uma análise aqui dos resistores em paralelo, o resistor em série, defini as equações, defini as características, né? Resistor em paralelo, tem 3 possibilidades para encontrar resistor equivalente. Tem que lembrar que a tensão é igual em todos em paralelo e a corrente é igual em cada... A corrente é a divisão das correntes, né? A tensão é igual, a corrente se divide. Em série, eu mostrei que a corrente é igual, a tensão é que se divide nos resistores. E a resistência equivalente aumenta, portanto, é a soma. Em paralelo, a resistência equivalente sempre vai diminuir. Então, o resistor equivalente em paralelo, para encerrar aqui, ele sempre deve ser menor que qualquer resistência do circuito. Então, se eu encontrar um resistor equivalente aqui, ele tem que ser um valor menor que qualquer uma das resistências que estejam no circuito. Bom, no circuito no circuito misto, eu vou resolver num problema prático, né, aplicando série e paralelo no circuito misto, tá? Já que o circuito misto ele é um circuito que junta os 2 circuitos série e paralelo ao mesmo tempo. Então fica para a próxima aula o circuito o circuito misto, tá? E aí nós conversamos com exercícios em prática. Até a próxima.